A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder estudar a tua palavra, Senhor. Abençoe para que ela nos inspire, nos ensine, nos direcione sempre mais e mais para perto de ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Crônicas, né? Ontem a gente estava vendo que Abias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel, os dois entraram em combate e, obviamente, Judá, sendo da descendência de Davi, o qual teve aliança com Deus, Judá foi vencedora nessa batalha, né? Agora a gente vai ver aqui o reinado de Asa. E Abias dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou Asa, seu filho. Capítulo 14. E nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens. Sob ele o reino esteve em paz, e edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em todos os lados. Assim edificaram e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam escudo longo e lança. Também 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele para a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor Deus nosso, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Então Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. Saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos. Então voltaram para Jerusalém. Aqui Deus mostrando mais uma vez a sua força, né? Ele, como Judá estava nos caminhos do Senhor, né? O rei Asa estava seguindo aos mandamentos do Senhor, estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Deus deu repouso a eles, né? Por 10 anos eles ficaram em paz, né? Edificaram cidades, fortificaram as cidades para a própria proteção. E quando veio a guerra, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus e perguntar o que fazer, né? Foi pedir ajuda a Deus. Afinal de contas, o exército muito grande, mesmo que o exército fosse pequeno, Asa sabia que Judá não é nada sem Deus, né? Então ele primeiro buscou a Deus, pediu ajuda de Deus, e Deus obviamente atendeu ao seu pedido e acabou com os etíopes, né? E além disso ainda deu grande despojo, né? Uma vitória muito grande, conquistaram muitas cidades e tiveram grandes despojos em questão financeira, né? Em questão financeira daquela época, né? Naquela época era ouro, prata, bronze, animais, carros. E aqui Deus mostrando a sua força e abençoando os seus, né? Aí Asa renova a aliança, no capítulo 15.
Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando na angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obede, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu todo o Judá, Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor o despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque todo o seu coração juraram de toda a sua vontade. O buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo. Asa destruiu o seu horrível ídolo, o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o 35º do reinado de Asa. Imagine só, né? 35º ano de reinado e a paz durante todos esses anos, né? Simplesmente por quê? Porque ele seguiu os mandamentos de Deus, né? Ele destruiu os bosques, né? Quebrou os ídolos, aliás, queimou os ídolos, né? Ele levou todo o povo a buscar ao Senhor e com isso fez o que era reto aos olhos do Senhor, e com isso o Senhor se agradou dele, se agradou de todo o povo, inclusive do povo de Israel. Alguns foram para lá, né, na época de Jeroboão, quando viram que Jeroboão não seguia os caminhos do Senhor e que Judá estava sendo protegida pelo Senhor porque seguiam seus caminhos. Então alguns do povo de Israel foi para Judá, foi para a tribo de Judá para poder se aproximar mais de Deus, né? Ter a proteção divina, porque eles sabiam ali que eles só estariam protegidos junto ao rei de Judá, ao povo de Judá, porque eram as únicas pessoas que realmente estavam seguindo os mandamentos de Deus. E quem segue os mandamentos de Deus, esses são protegidos e prosperam em seus caminhos, né? Agora vamos ver aqui a guerra contra Baasa no capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e serviu e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria,
que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram Aijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara. Com elas edificou a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. Destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. É triste saber, né? Asa esteve o tempo todo nos caminhos do Senhor e não se manteve, né? Afinal de contas, o exército dos etíopes era imenso. Ele buscou a Deus antes de ir contra o exército e Deus o favoreceu. E nesse momento que Israel, que é em menor número, veio contra eles, ao invés de ele buscar a Deus, ele preferiu buscar o rei da Síria, buscar o homem, né? Buscar um acordo com o homem, uma proteção humana. E essa proteção humana não nos garante nada, muito menos a vitória, né? Afinal de contas, a nossa briga não é terrena, a nossa briga não é carnal, a nossa briga é espiritual. A palavra de Deus diz: buscai primeiro ao reino de Deus e o mais lhe será acrescentado. Ele fazia isso durante um tempo, mas pro final da sua vida, infelizmente, ele se perdeu, né? Ele acabou se deixando levar pelas situações e acabou se entregando aos homens, né? A liderança dos homens. Infelizmente é assim, a gente tem que se manter firme na fé. As coisas parecem difíceis, mas quando a gente entrega para Deus, Ele nos mostra a solução. No mínimo, Ele traz consolo aos nossos corações, porque por mais difícil que a gente vê uma situação, quando a gente está com Deus, essa situação não parece um bicho de 7 cabeças, porque a gente tem paz e tranquilidade dentro de nós, porque há uma força muito maior do que nós que resolverá esse problema. Então entregue todos os seus problemas, todas as suas dúvidas, todos os seus anseios, entregue tudo nas mãos de Deus, as mãos mais corretas que podem ter a nossa vida, né? Afinal de contas, tudo pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele. Então deixe que Ele cuide de nós, Ele prometeu isso, e o que Ele promete, Ele sempre cumpre. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o Senhor, Pai. Obrigada, Pai, por Tua palavra.
Obrigada por tua mensagem, Senhor. Continue nos ensinando, Pai, nos inspirando, Senhor, nos direcionando a Ti, Pai. Não somos nada sem Ti. Não permita que a gente se perca pelo meio do caminho, Senhor. Abençoe para que a gente sempre se fortifique em Tua presença, Pai. Eu abençoe essa pessoa que está orando comigo, derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Eu não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe. Toca na vida dela, Senhor. Toca em sua saúde, em sua família, toca em seu casamento, toca em seu trabalho, toque em seu espírito e em seu coração, Senhor. Abençoe os teus filhos, Pai, eles precisam de Ti. Muitos lugares eles estão impedidos de falar sobre o Seu nome, Senhor. Proteja-os, Pai, eles estão trabalhando para Ti, Senhor, são os Teus filhos, eles necessitam de Sua proteção e de Sua direção, Pai. Conceda a eles sabedoria e discernimento para proclamar a Tua palavra, Senhor, e continuarem protegidos, Pai. Que eles tenham o discernimento do momento correto de falar em Seu nome e do momento correto de bater em retirada, pois a Tua palavra diz que embaixo dos céus há tempo para tudo. Que eles tenham esse discernimento de saber o tempo de falar e o tempo de calar, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha família, Senhor, pelos meus familiares, por toda a minha parentela. Peço pelos meus amigos, Pai, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Senhor. Traga-os sempre para perto de Ti, Pai. E todos que estiverem me ouvindo agora, derrama a Tua unção especial sobre cada um deles, Senhor. Manifeste o Teu poder sobre cada um deles, Pai. O Senhor sabe o que anseia esses corações, o que aflige esses corações, Senhor. Derrama a Tua unção e direcione-os, Pai. Mostra a eles que tudo tem uma solução. Basta a gente abrir os olhos e seguir os Seus caminhos que a solução chega. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.